Mas, olha que coisa engraçada. Como muda o centro de gravidade, eu tô com dor que eu nunca senti. Dor aqui na lombar, nunca senti dor na lombar. Mudou, eu tenho que ajeitar isso. É na hora, né? Mas você já perdeu 12 só com alimentação? Não, 13. 13. Tô com 13. Vai ficar mais magro. Tudo bem? Tô com 13. Cheguei ao 13. Menina, eu não tô na casa dos 80 faz tempo. Tô na casa dos 80. Vai fazer o quê, né? Olá, seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar? Todo mundo já se assentou aí? Vamos fazer uma leitura do Evangelho. Vamos trabalhar. Fazer uma prece. Deixa o pessoal chegar lá do fundo. Tudo bem? Boa tarde. Isso aí. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim. Bom, eu comecei a lendo assim, mas ele está falando da parábola do festim das bodas, para quem não conhece, está aqui no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus fala para os seus discípulos, né? Eu vou ler para vocês que é mais fácil. Vamos ler a parábola aqui. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contar eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou, em seguida, o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem. Pai de infinita bondade, de infinita justiça, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, para elucidarmos a nossa mente, ampliarmos o nosso conhecimento, nos instruirmos, para que possamos, sim, Senhor, caminhar na Tua direção, em busca da perfeição maior, da perfeição divina. Mestre amado, envie espíritos abnegados para este encontro, que possa nos inspirar, trazer todas as dúvidas que precisamos, conduzir este curso da melhor forma, para que possamos fixar todos os conhecimentos, toda a prática da doutrina espírita aqui proposta. Nos abençoe, Mestre. Graças a Deus.
Bom, sejam mais uma vez bem-vindos. Vamos acertar algumas coisas. A gente andou essa semana aí conversando, Ricardo e eu, e pedimos a autorização da Iraci, a gente acertou assim. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Nós temos uma turma grande, e este é o Livro dos Espíritos 1, que é, em geral, a turma que recebe aquele que chega à casa, mas também aquele que muitas das vezes chega à doutrina espírita. E a gente tem aqui pessoas que já vêm de uma tradição, de um estudo mais longo e tal, e conhecem bastante coisa, e nós temos pessoas que não conhecem absolutamente nada de espiritismo. Todos são bem-vindos e faremos o mesmo curso com a mesma qualidade. Porém, alguns ajustes a gente precisa realizar a fim de garantir que todos sejam atendidos dentro de um espaço mínimo de 1 hora, que é quase nada, né? Então, o que a gente acertou? Na semana passada, eu fiquei ligeiramente desestabilizado com a necessidade de atendê-los, porque eu me lembrei, não sei se vocês vão acreditar, mas eu me lembrei de mim. Eu me lembro que quando eu cheguei a uma casa espírita, eu não cheguei assim, tipo, por cima da carne seca, sabe? A gente não chegou bem. Sabe como é, Ricardo? Com certeza, chegou já precisando estar, chegou estranho, cheguei estranho, sabe? E me lembro o quanto de ansiedade, de coisas que eu queria saber, queria entender aquelas coisas que estavam acontecendo. E são 2 pesos e 2 medidas. Em geral, a gente não encontra muito com quem conversar, e quando encontra, corre o risco de estar falando com a pessoa errada. Né? Que eu me lembro de perguntar umas coisas, e me falavam cada bobagem, que Deus do céu, né? Então, eu fiquei, sinceramente, digamos, eu fiquei tocado com a ideia de que pessoas que chegam a casa, ou chegam à doutrina, chegam qualquer que seja a maneira, elas precisam ter assistência, orientação das questões básicas. Também vamos segurar a ansiedade, porque algumas questões só vão ser resolvidas com o tempo. Há uma gradação, uma jornada que vocês vão ter que seguir, e isso precisa ser respeitado, porque não tem como ser diferente. Em contrapartida, a gente tem um conteúdo, um programa que não é pequeno, e a gente está começando leve, mas vai ter uma parte bem mais densa para a gente enfrentar, e que a gente precisa dar conta também com consistência e tal. Bom, resumindo, o que a gente vai fazer? Conversamos, né? Conversamos. A gente vai reservar um horário após a aula. Todas as aulas, às quintas-feiras, após esse horário, a gente vai para uma salinha. Sabe qual é a sala, Nelson? Sala 3. Sala 3. E lá a gente vai se reunir, obviamente, para aqueles que não estão matriculados em nenhum curso depois dessa aula, porque a gente sabe que tem ainda alguns cursos. A gente não quer, de forma alguma, retirar vocês dos cursos que vocês estão matriculados. Isso. Mas é uma oportunidade de nós nos reunirmos num segundo momento, numa sala um pouco menor, e aí sim, abrirmos um diálogo mais próximo de vocês, para dúvidas e qualquer coisa que vocês queiram também colocar, questões pessoais, inclusive, estamos aí. Tá? Então, esse horário começaria aí às 5 horas da tarde e iria até um pouco antes da palestra, talvez meia hora, 40 minutos. Vamos acertar algumas coisas. Primeiro, não é nada assim sistemático, não é um conteúdo, não é um outro curso, né? Então... não é alguma coisa que você tem que sair daqui e ir para lá. Eu fiquei com uma dúvida, eu estou com uma dúvida sobre qualquer coisa e tal, e eu queria tanto perguntar isso, a gente vai estar disponível para isso. Né? A gente quer estar disponível porque você é bem-vindo. Então, a gente vai estar disponível para atendê-lo. Se você está fazendo outro curso, faça o seu outro curso, não deixe de fazer o seu outro curso. Agora, eventualmente, eu queria isso e aquilo e tal, a gente vai lá e pergunta, você não precisa faltar a sua aula, dá uma subidinha, daqui a pouco você desce, né? Faz isso, a gente está aqui também até a hora da palestra, eu estou aqui hoje até todos os dias, todas as quintas, aliás, eu estou aqui até 9h30 da noite, eu fico por aqui, você me encontra em algum canto fazendo alguma coisa. Ricardo também fica até a palestra, sim, normalmente, né? Eu fico até a palestra, excepcionalmente hoje eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, não vou ficar para a palestra. Mas até 5h30, 5h40 eu vou estar lá com vocês, com o Nelson, e a gente vai trocar essas ideias. Então, ficou acertado que não é um outro curso. Quem não for, não fica, que vai dizer alguma coisa. Não tem nada de complemento daqui, é para sanar questões pessoais,
né? E todos são bem-vindos, mas não é complemento do curso, não está faltando coisa que acha que vai estar sendo trabalhado lá, não é aqui, não tem nada disso. E também não é atendimento fraterno. Você pode ter uma dúvida pessoal, que tal coisa aconteceu, não sei o quê. Mas, atendimento fraterno. Não é o espaço. Atendimento fraterno é depois das palestras. Entende a questão de dúvida teórica e tal? É isso que a gente vai fazer lá, tá bom? E aí eu acho que assim a gente consegue atender a todo mundo, para que o nosso curso seja produtivo para todos e vai ser bem legal, tá bom? Vamos para a sala 3, né, nessas situações excepcionais. Como assim? Entra, sai, vai hoje, não vai nunca mais, vai só no dia que, o dia que vocês quiserem. Quem tem dúvida. E, principalmente, assim, dúvidas do conteúdo estritamente que a gente está falando, você pode perguntar aqui. Você deve perguntar aqui. Dos slides que a gente está passando aqui, o que surgir de dúvidas, pelo amor de Deus, não se acanhem em perguntar. Claro. Agora, se a gente está falando de perispírito, você pergunta, mas o desencarnado, como é que funciona isso aqui? E aí não tem ligação, eu vou dizer, a gente daqui a pouquinho conversa lá em cima. Tá? Para a gente ir arrumando isso. Tá bom? Tá bom, vamos lá? Tá bom. Então, são todos bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Lista, dá um azar segurar a lista, gente, vocês não têm ideia. Segurar a lista traz um karma que vocês não têm ideia, tá? Então, bota a lista para andar. E a gente enviou essa semana, assim, olha, essa semana a gente vai discutir do item tal, item tal. Quem não recebeu, porque a gente não tem o e-mail. Aí tá passando junto aí, 2 folhinhas em branco, você bota o e-mail. Mas bota com letra, assim, bonita, grande, de forma, sabe? Aquela letra que a gente lê e já entendi? Isso. 5 que puseram naquela lista da semana passada, voltaram, porque deu algum problema ali na minha compreensão limitada da letra. Então, se por acaso você não recebeu o e-mail da semana passada, coloque de novo, porque às vezes foi você, uma dos 5 que não foi legível. Ficou dúvida, meu povo? Então, vamos junto, vamos. Hoje é um dia muito especial, sabiam? Sabe por quê? Não, porque estamos encarnados, porque está sol, porque a gente está fazendo curso. Joana diz assim, dia como hoje, nunca houve nem nunca haverá. Em nenhum momento da nossa existência que é eterna, a gente terá as mesmas condições, as mesmas oportunidades, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Então, hoje é um dia ímpar na sua existência eterna. Vamos aproveitá-lo da melhor maneira, tá bom? Vamos começar? Você quer que eu passe, Nelson? Tranquilo, é para lá, mas... Para lá. Mas tem que ligar, viu? Lembra? Agora foi. Oi? Aconteceu? Viu? Então, Ricardo gosta de passar. Hoje a gente vai dar continuidade aos itens da introdução. A gente falou na aula passada ali até o item 6, e hoje a gente vai prosseguir do 7 ao 10. A introdução, se não me engano, são 17 itens, e a gente vai ainda trabalhar bastante nesse assunto, porque a introdução do livro é uma introdução, né? Tem muito conteúdo ali, tem muita coisa que o Allan Kardec preparou para a gente. Então, a gente tem que estar atento e vamos seguir, vamos ver o que vem por aí. E no próximo encontro, a gente adianta que a gente não evolui para além do 10, a gente continua do 7 ao 10, porque haverá coisas que a gente não vai dar conta hoje, a gente continua do 7 ao 10. E aí a gente recomendou assim, aquele que, poxa, mas eu já li isso e tal, fiz aqui meu trabalho de estudo, queria ler mais alguma coisa. A gente sugere O que é o Espiritismo, que é um livro, a gente mostrou naquele esquema uma vez, na primeira aula, que aprofunda essas questões. Tá? Então, quem quer continuar estudando, ler mais coisas, o que é o Espiritismo? Pode ler os primeiros capítulos da primeira parte. A primeira parte, até 4, 5 capítulos, trata de coisas que a gente está tratando aqui agora. Vai lendo, até porque no carnaval vocês vão ficar recolhidos mesmo, não é? Doido de coisas para ler sem ter o que ler, pronto, já arrumaram o que ler. Muito bem. Então, vamos lá, Nelson. Allan Kardec. Hoje, finalmente, 18 de abril de 57, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante de minha vida, pelo enorme benefício que certamente espalhará. Allan Kardec dá muita ênfase para esse livro dos Espíritos, que é uma das 5 principais obras, podemos dizer assim, de que ele preparou, ele produziu junto com os Espíritos, e ele dá muita importância porque é um livro muito, muito esclarecedor, que fala simplesmente de tudo, né? Desde as questões morais,
religiosas, as dúvidas que a gente tem. Enfim, é um livro prático e atual. Parece que foi escrito agora, né, nesse século, porque é um livro atualizadíssimo. E vamos considerar que o Espiritismo constitui a terceira revelação, lembra disso? E como terceira revelação, que tem como obra precursora e mais ampla o Livro dos Espíritos, este é um livro que muda a história da humanidade, no tocante ao esclarecimento sobre como funcionam as leis que regem o universo. Não é pouca coisa. O Divaldo, o Viana, primeiro nome esqueci. Valdo, não. O espírito, Carvalho de Viana, disse para o Chico que era para ele, com o Chico, meu Deus, com o Divaldo, disse para o Divaldo estudar o Livro dos Espíritos, e ele estudou. Aí ele diz assim, olha, já estudei, e agora leia de novo, porque você não estudou direito. E aí ele, realmente eu pulei umas assim, e danado soube que eu pulei. Aí voltou para estudar. E aí estudou direitinho, disciplinadamente e tal, e disse, e agora? Livro dos Espíritos. Mas agora estudei direito e tal. Há coisas no Livro dos Espíritos que a gente ainda não consegue enxergar. E é assim, se vocês observarem a evolução desde o seu lançamento, houve descobertas no campo da ciência que a gente só enxerga agora porque a gente não tinha instrumental para aquilo. Então, é um livro que vocês vão estudar a sua encarnação inteira. E depois, no plano espiritual, também. E quando voltar, também. É para sempre. Tá? Tem muito estudo ali dentro. Então, não entra nessa de que, isso aqui eu já vi, porque não viu ainda. Tá? Não viu, de repente, com um olhar que deveria ver. A gente vai amadurecendo e a leitura vai também se tornando diferente. Vamos tendo outras interpretações sobre o mesmo tema. É curioso, isso não só no Livro dos Espíritos, mas em outras obras a gente enxerga também com outros olhos. Tudo é uma relação, você com o livro com você, o que você vai lendo e o que você vai interpretando. Mas é curioso. Aqui a gente vai começar recapitulando um pouquinho das últimas aulas. Tem alguns tópicos importantes aqui que a gente não poderia deixar de frisar e ressaltar com vocês. Em que, vamos lá, o mundo espiritual é a nossa origem, nunca deixará de existir. O mundo corpóreo ou material é transitório e secundário. Isso aí eu acho que está bem claro para todo mundo, né? A gente falou bastante nisso na aula passada e na primeira também. Vamos tratar de uma coisa. A morte de um ente querido é sempre motivo de grande sofrimento para qualquer pessoa, esclarecida no campo da doutrina ou não. Porque o afastamento da presença, do sentir, do falar, do conversar de modo direto, é sempre, para as pessoas que a gente ama, um motivo de grande sofrimento. Porém, vamos dar ao sofrimento o tamanho que ele tem. A gente não precisa potencializar isso. Não se esqueçam de que as pessoas não estão sendo exiladas no mundo espiritual. Elas estão voltando para a sua pátria, para o seu lugar de origem. A gente está voltando para o lugar de onde a gente veio. A gente é do plano espiritual. A vida material é que é uma viagem que a gente realiza para reunir uma série de coisas. A gente está falando nisso porque a gente tem sempre como um dos motivos da vinda da pessoa para o Espiritismo a busca da compreensão do fenômeno da morte. Muitas pessoas vêm à casa por conta disso. E a gente sabe que algumas coisas são sensivelmente importantes nessa trajetória do entendimento dessas relações. E a coisa mais importante que a gente precisa reconhecer é que no plano espiritual, aqueles que nos são caros recebem todas as vibrações que a gente emana para eles, certo? Acho que eu já falei que a gente está lá vivendo na família mais um processo de desencarne pelo câncer, daqueles traumáticos, longos e tal. E aí eu estou observando de perto a família toda mobilizada, triste, deprimida e tal. E é motivo de tristeza, sim, porque a morte, repito, é um fenômeno traumático, inclusive para quem conhece com profundidade a doutrina. Porém, as pessoas ficam com coisas na cabeça que não são necessárias nem reais. Que vai para lá, que não sei o quê. E aí o que vai ser? Gente, o que vai ser? Estuda que está lá dizendo como é que vai ser, como é que funciona. E a gente volta para os nossos. Quem assistiu ao filme Nosso Lar, lembra que quando uma das personagens, né, vai reencarnar, que ela entra como é que chama? Eu esqueci o nome. No Ministério da Reencarnação. No ministério, que eu estava com o hemisfério. Que hemisfério, meu Deus? Hemisfério. Com o ministério, entra no Ministério da Reencarnação,
E aí está nascendo e mostra sendo feliz para aquele nascimento. E todo mundo que acompanha ela, que é da família dela lá, tristes pela partida dela para o corpo de carne, que é uma espécie de morte por afastamento, né? Então, a gente tem que entender que isso é uma estrutura dinâmica e que a gente projeta pelo pensamento e o outro lá recebe as coisas que a gente diz. Então, esse afastamento é temporário e também a abnegação disso constitui aprendizado para a gente. O aprendizado de que a vida tem a rotina e a dinâmica que Deus entende mais adequada para a gente. Entende que a nossa origem é de lá, a gente vem de lá, a gente nasce espírito, a gente não nasce corpo. Então, isso acho que dá também uma tranquilizada nesta visão perversa que algumas pessoas constroem sobre a morte. A morte não precisa ser motivo de intenso sofrimento, de saudade sempre, mas não precisa causar tanta dor. E quando você quiser dizer alguma coisa para essas pessoas, porque as pessoas guardam pendências, né? Eu queria tanto ter dito, diga agora, neste momento, não tem problema. Diga com o coração limpo, porque será recebido pelo seu ente querido. E lembra que André Luiz chega a mostrar uns aparelhos, tipo iPad, que eles têm lá, com as preces que a gente realiza, em que, quase que vídeos, né, gravados, sobre aquilo que a gente quer dizer. Diz, mas ele não vai dizer, vai, porque às vezes a gente acorda pleno de certeza de que determinados diálogos aconteceram. Que a gente invista por meio da fé nessa oportunidade de abrandar o sofrimento, porque tem muito trabalho aqui ainda para a gente. Muito trabalho. Exatamente. E é importante frisar, está até ali muito bem claro, o mundo corpóreo ou material, ele é transitório. E isso faz parte do nosso ensinamento. Nós precisamos ter muita tranquilidade em saber que tudo passa nesse mundo material. Nossa forma física, nós envelhecemos, nosso corpo se deteriora. E uma das grandes causas do sofrimento hoje, de uma maneira geral, é a sociedade não entender exatamente a transição natural das coisas, que é uma coisa elementar. Os nossos pais envelhecem, deixam a terra, adoecem, há doenças, há saúde, enfim, nós vivemos sempre passando por mudanças. Crises financeiras virão, nós às vezes nos pegamos, como eu era bom naquela época em que eu estava bem. E então, quando você afirma uma construção dessa, você está reconhecendo que o momento atual é ruim, mas se ele é ruim, ele tem que ter algum aprendizado. Nada que Deus nos proporciona é por acaso, é a revelia, todos os momentos, tudo que nos acontece, as circunstâncias exteriores, são para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, quando você tem no plano espiritual uma família se despedindo de uma filha, no caso, né, no nosso lar, voltando para a Terra, aquela família sabe que ela vai voltar a ter tribulações, vai voltar a passar por tudo de novo, todo aquele estresse, vai ter contato com espíritos que, de repente, não eram os espíritos que ela mais queria, eram algozes de outras vidas. Você reencontra tudo nessa miscigenação chamada planeta Terra, nesse mundo denso e material. E vai ter que aprender a deglutir, a andar, vai ter que passar pela adolescência. Olha que sofrimento. Sem dúvida, fora isso. Não, fala sério, vai ter que passar pela adolescência de novo, vai ter que viver aquelas coisas todas. Meu Deus, você vai ter que passar por tudo, vai ter que passar por tudo isso. Mas tem muita coisa guardada ali por trás disso para aprender junto, né? A alma tem a sua individualidade desde antes de encarnarmos e sobrevive à morte do corpo em qualquer circunstância. Lembra que falamos disso? A gente, quando vem encarnar, a gente já é um ser individual. E quando a gente vai, a gente continua com a nossa individualidade. Eu tenho uma aluna no curso de Direito que tem 82 anos. E aí, uma aluna disse assim, quando a senhorinha saiu, é óbvio, para não ser indelicada, ela disse, meu Deus, o que essa senhora está fazendo aqui? Vai viver a vida, né? Ela dizia, vai viver a vida, está fazendo o que aqui? Vai fazer nada com isso. Eu digo, olha só, não sei as coisas em que você acredita, mas a doutrina na qual eu acredito, a doutrina espírita, acredita que o conteúdo, as experiências e tudo mais que a gente acumula é nosso, não é para agora, é para todo sempre. Então, o que ela está aprendendo aqui é dela, ninguém tira. Se ela está aprendendo, ela vai levar para onde quer que ela esteja.
E outra coisa, não é só pelo conteúdo, saiu de casa, está movimentando, está conhecendo gente, está fazendo coisa. Então, será que vale a pena, nesta fase da minha vida, fazer tal coisa? A resposta é sim, vale, faça, cresça, progrida, porque isso será aproveitado em algum momento da sua existência, que não seja nessa, seja nas próximas, seria um problema. O esquema é sempre sentado daquele lado, porque aí tem um bafo mirado em você, um negócio que te gela aí. O esquema, você sabe qual é o ar-condicionado aqui? Eu não tenho a menor ideia, eu sou analfabeto digital. Olha, dá uma ajudinha pra gente. Mas vem para cá, para esse lado. Olha, e tem aqui a fileira do CUSP também, que vocês podem ficar aqui na fileira do CUSP, olha. Seja bem-vinda, tá? Pertinho dos professores, olha aí. Parece que aquele ar tá ventando em cima desse pessoal aqui. É que aquele ar tá mirando assim, sabe? Tenta jogar lá para a parede, de repente. Tá passando a lista. Olha só, como tem gente que chegou depois, vou passar a lista de novo. Daqui, pode deixar. Vai, passa de novo. Por esse cantinho aqui que vai chegar. Passando de novo. Mas tenta passar assim para ninguém. Vocês não estão com frio. Esse aqui é ao lado do frio, Esse aqui é ao lado do povo do frio. Ela só está mudando a direção, na verdade. É que ela estava no foco, né? Estava no foco ali. Vamos lá, Ricardo, tem muita coisa. Cadê meu? Deixa eu passar, Ricardo. Então vai. Foca, meu povo. Os espíritos nada mais são que homens e mulheres que aqui estiveram encarnados. Olha, há credos religiosos que favorecem a possibilidade de consulta aos espíritos. Vocês sabem disso, né? Beleza. Aí a pessoa vai para as questões mais frívolas, perguntar tudo para os espíritos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não precisa ir a qualquer lugar para perguntar para os espíritos. Pergunta para a criatura que está do seu lado no ponto de ônibus, porque os espíritos desencarnam e mantêm todas as características, ou quase todas, que lhes são peculiares. Eu quero dizer, se você encarnado constitui um homem sábio, equilibrado, ponderado e por diante, você será um desencarnado nas mesmas condições. Se você aqui, encarnado, está cheio de dificuldade, desequilibrado, doente, tal, desencarna, você vai desencarnar como? Nas mesmas condições. Julgar que só porque ele perdeu o corpo, ele ganhou uma luz com a sabedoria que vem sabe Deus de onde e tal, isso é bobagem. Eu estou dizendo que não se busca orientação com os desencarnados? Não. O próprio Ricardo, no primeiro encontro, falou claramente de Allan Kardec pedindo orientação ao espírito de verdade. Acontece, porém, que os espíritos mais evoluídos não ficam dando consulta sobre as coisas frívolas, eles dão orientações gerais sobre as questões relevantes da humanidade. Não ficam atendendo no tete-a-tete para falar coisas e dar sugestões e dizer o que você tem que fazer da sua vida. Isso é o motivo de você estar encarnado, saber tomar decisões, aprender com as escolhas que você fizer. Quem está desencarnado perdeu o corpo, mas não ganhou mais nada além daquilo que ele acumulou em vida. Apenas uma coisa ele ganhou, uma consciência um pouco mais alargada, porque ele passa a ter consciência de coisas que aconteceram antes da encarnação, e é só isso. Consultar os desencarnados para decidirem por nós. O que nós devemos fazer é um equívoco, porque eles não têm a estabilidade. Porém, se você for uma pessoa fazer uma pergunta, ela pode ficar muito tímida e dizer que não sabe. E ela responde aquilo que ela acha. Assim também é com os desencarnados. Então eles respondem as coisas mais variadas, não porque eles detenham este conhecimento, porém, eles dizem as suas opiniões, que podem estar longe da verdade. E é importante complementar também que os espíritos desencarnados, sérios, os espíritos superiores, são extremamente disciplinados em relação ao horário, à seriedade das reuniões. Eles não se manifestam simplesmente porque a gente chama e eles vêm. Não é assim. E, às vezes, por mais que você tenha dúvidas, queira evocá-los, eles não vão vir. Porque eles são disciplinados, eles estão fazendo outras coisas, são espíritos extremamente ocupados e dedicados não só àquela reunião, mas a várias outras, em vários estados e países, de repente. Então, as reuniões são muito sérias, como a Iraci costuma falar, que o telefone toca de lá para cá, e não daqui para lá, né? Quando toca, a gente tem que estar preparado. Psicografias, perfeito. Os encontros são realizados em... A nossa colega aqui, agora eu vou me policiar. A nossa colega aqui, para o pessoal de casa, está perguntando dos espíritos, dos médios que psicografam. Há também uma seriedade muito grande nesse trabalho, deveria ser assim. Se não há,
Se é um médium que quer psicografar porque quer psicografar, não necessariamente os espíritos que se aproximarão dele serão espíritos de primeira ordem, espíritos superiores, mas ele vai psicografar. Mas qual é o conteúdo que será psicografado ali? Será que é um assunto edificante? Olha, duas coisas. O Divaldo, agora é Chico mesmo. O Chico psicografou André Luiz, né? Tem uma coleção linda, A Vida no Mundo Espiritual. André Luiz e Chico Xavier fizeram um trabalho de harmonização, por aproximação, para que a mensagem de André Luiz fosse cristalinamente recebida por Chico. Eles fizeram um trabalho de aproximação e de início de psicografia por mais de um ano, até que eles começassem efetivamente a psicografar. E quem psicografa com hora e local marcados. Não é chegar, vou aí, tem um negócio aqui, vou ter que psicografar um negócio que estão me pedindo. Não tem isso. Não tem isso. Quer dizer, não tem. Tem. Não, eles, sim, mas os espíritos elevados não fazem isso. Não. Com hora marcada, em local adequado. O Divaldo psicografa pelas madrugadas. Ele acorda, sei lá, 4, 4h30 e psicografa até 6, não sei o que e tal. Ele tem hora marcada, direitinho, a espiritualidade vem. Não é assim de improviso, não é de qualquer jeito. Iraci faz as psicografias do tratamento espiritual. Tem hora marcada, tem dia marcado, tudo direitinho, não é assim de improviso. A gente tem que entender que não há milagre, tem que ter seriedade e disciplina. Então, a gente está falando, os espíritos nada mais são do que homens e mulheres que aqui estiveram encarnados. Ou seja, assim como a gente tem gente de tudo quanto é tipo, há espíritos desencarnados de tudo quanto é tipo. E a gente tem que saber olhar. Kardec sempre fala assim, analisa com cuidado, avalia, interpreta, medita, e se ainda não tem certeza, não acata ainda, guarda na gaveta, deixa a maturidade vir, e aí você analisa de novo até aceitar. E ele diz, é melhor rejeitar 10 verdades a ter que acatar uma mentira como verdade. Então, muito equilíbrio nesse contato com os desencarnados. Que eu sonhei, fulano me disse, não sei o quê. Avalia, pensa, usa o seu raciocínio para tomar decisões, sempre. Leve em consideração o que você ouviu, mas decida de acordo com a sua consciência. Não entra nessa, eu vou fazer porque os espíritos me mandaram. Mandaram uma obra, porque quem manda na sua vida é você. Quem vai colher os frutos dos acertos e dos erros, depois que você for para o plano espiritual, é você. Não adianta dizer, porque um espírito me disse, mas quem se ferrou foi você. Vai, segue a fila, porque você que tomou a decisão. Tá bom? No final, a decisão é sempre sua. Por mais que os espíritos o influenciem, a gente vai até falar disso mais na frente no livro, da influenciação dos espíritos. Mas nós temos o livre-arbítrio, a soberana vontade de decidir seguir ou não por aquele caminho. E só para completar esse assunto, Emmanuel, quando se manifestou a Chico Xavier pela primeira vez, ou logo no início, exigia 3 coisas dele, muito claras, que era disciplina, disciplina e disciplina. Então, vamos lá. Olha, Chico a codificação trata, só para dar um exemplo, sobre a questão das almas gêmeas, né? E eles dizem que não há caras metades, porque o espírito é completo, individualizado e tal. O próprio Emmanuel, mais para frente, faz uma publicação em que ele fala que há almas gêmeas. E aí, a própria FEB questiona, Chico, olha só, tem aqui um problema e tal, como é que funciona isso? E aí, Emmanuel diz, para frente a gente vai ter mais esclarecimento. Emmanuel, com o espírito da condição que a gente conhece, tem o risco, como todo mundo tem, a FEB foi assim, né, que ela foi buscar, corre o risco de ter sido mal colocado, mal interpretado, infeliz no raciocínio. Kardec, como o Ricardo falou no primeiro dia, teve um alerta com aquelas pancadas de que estava fazendo ali um raciocínio errado e tal. Então, no final das contas, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio das nossas decisões, raciocinando com base no que a gente aprende da doutrina. As escolhas são nossas e as decisões são nossa responsabilidade. Fechamos isso, né? A alma é o espírito encarnado. Lembra que, qual é a diferença entre alma e espírito? Vamos lá, aula mesmo. Qual é a diferença entre alma e espírito? Essencialmente nenhuma, porque a alma é o espírito, mas a gente, por uma questão pedagógica, chama de alma o espírito que está encarnado. É a nossa essência, porque nós não temos um espírito, nós
somos espírito. Nós temos um corpo, nós temos um perispírito, isso vai mudando, mas nós somos o quê? Espírito. Nós somos, na nossa essência, espírito. O que somos verdadeiramente é isso. Agora, todo aprendizado que vivemos é registrado pela nossa alma e constitui bagagem espiritual. Por isso, vivi uma experiência agora. Essa experiência vai ficar comigo nas outras vidas? Vai. Você vai lembrar? Alguém lembra do que aconteceu na última vida? Não. Então quer dizer que então você não lembra. Ou lembra? Lembra. Na forma de intuição. Sabe quando você vive alguma coisa, a tua intuição diz, essa intuição não é um negócio, um chip que implantaram em você. É alguma coisa que o teu estado anímico, a tua alma, sussurra no teu ouvido. Que você próprio, na condição de espírito encarnado, intui de tudo aquilo que você viveu. Falou sobre isso na palestra passada? Sobre intuição. Então, aí vem a intuição. Como você vai lidar com isso? Até que ponto essa intuição é boa ou ruim? Isso é meu ou veio de alguém? A gente vai trabalhar isso é trabalho de uma vida inteira. Uma vida inteira. Treinamento mediúnico, afinamento dessas questões, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Porém, entendam, o que você vive fica com você. Não se perde. Cada circunstância vivida fica com você. Acredita nisso. A gente, quando falar do perispírito, a gente vai mostrar que realmente o perispírito tem como uma das suas atribuições armazenar conteúdos, experiências, sensações e coisa do gênero. Vamos só ouvir lá. Isso, esse déjà vu do eu acho que já vi, já estive nesse lugar e tal, são recordações que eclodem sim. E existem casos de pessoas que lembram mesmo da encarnação, e esses casos são estudados hoje por cientistas, e existe prova. O problema é que as pessoas questionam a testemunha, né? A pessoa que... Mas são casos documentados, estudados por universidades de credibilidade, e eles são permitidos, esses casos, por benevolência da espiritualidade amiga, que oferece para a gente provas de que a reencarnação é um fato. Mas não somos todos que vivemos essas experiências, elas são mais raras. Nós temos até alguns casos de crianças que lembram até onde foram enterradas na outra vida. É impressionante como desencarnaram, é uma reminiscência assim, muito aflorada. Mas, completando um pouquinho o que o Nelson falou também, às vezes nós nos pegamos querendo esquecer determinadas atitudes que tomamos ao longo da nossa vida e falar, se eu pudesse voltar atrás, não teria feito aquilo. Será que eu vou esquecer disso algum dia? São essas perguntas que a gente faz. Não, a resposta não. Mas nós temos o dever de ressignificar aquele sentimento gerado naquela ocasião para algo positivo para nós. Lembrarmos, sim, daquela atitude que cometemos no passado e reconhecermos que éramos uma pessoa em evolução, passando por dificuldades naquela ocasião, talvez por imaturidades e tal, e precisávamos fazer determinada coisa, ou não, fizemos por equívoco mesmo, mas nos perdoar. É a política, é a arte de se auto-perdoar, é o auto-perdão. Isso cura as nossas doenças também na Terra. Muitas das nossas doenças são mágoas, ressentimentos trazidos desta vida mesmo, por não aceitarmos aquilo que fizemos no passado. Mas quem somos nós? Estamos aqui reunidos hoje numa assembleia, num curso, para quê? Para nos perdoarmos, aceitarmos o que aconteceu, perdoarmos o próximo, aquela pessoa que também devia estar equivocada na ocasião, pode também melhorar. Não podemos mais julgar as pessoas para sempre. Aquela pessoa cometeu aquilo, então nunca mais vou abordar nenhum assunto com ela, nunca mais vou me envolver com ela, porque tudo passa. Às vezes aquela pessoa precisa também de uma orientação, de um auxílio. Então, diálogo aberto. Nós aqui precisamos abrir nossa mente, abrirmos a cabeça para sermos mais fraternos e mais cristãos. Do ponto de vista psicológico, a gente não pode confundir perdão com esquecimento. Veja, eu passei por uma situação difícil, eu tenho que esquecer isso. Não, você não precisa esquecer, pelo contrário, você não pode esquecer. Porque se ela foi uma situação difícil, você esquece, daqui a pouco você se coloca no contexto e vai passar pela mesma experiência de novo.
Quando você, numa relação com o outro, vive uma experiência difícil, você tem que lembrar disso. O que você precisa fazer é se desapegar do trauma que aquilo gerou e do sofrimento que aquilo causa. A própria Hermance Dufault, que trabalha essas questões de ordem psicológica, por psicografia do Vanderlei Oliveira, ela vai dizer, o perdão não se confunde com o esquecimento. O perdão constitui uma oportunidade de, lembrando tudo que eu passei, para que o aprendizado fique comigo e eu tenha uma vida melhor. Apesar disso, eu compreenda as razões do outro e saiba que as razões dele um dia talvez tenham sido as minhas razões e que eu tenha praticado as mesmas coisas. Mas o aprendizado que fica daquilo, esse eu preciso consolidar, trazendo comigo sempre, esquecendo nunca, porque disso eu vou precisar para não incorrer nos mesmos erros. Memória fica no perispírito, acompanha você toda a sua vida. Isso constitui aprendizado. Lembra que a gente não retroage? O espírito não retroage. Por que ele não vai retroagir? Porque tudo que você aprendeu fica com você. Você pode se comprometer praticando erros, mas você não retroage porque o que você acumulou é teu, para todo sempre. Perfeito. Somos a composição, somos a junção de 3 coisas: espírito, corpo e perispírito. Corpo físico é aquilo que a gente traz por meio do que a gente se manifesta, é isso que vocês veem, não é isso? O espírito é a nossa essência, onde a gente acumula o que a gente é, o que a gente aprende, as nossas qualidades, os nossos defeitos, é o que vai existir para todo sempre, é o espírito. E o perispírito é um elo entre as duas coisas. O perispírito é o que permite que o corpo físico esteja sendo comandado por esse espírito. Vamos entender que, de acordo com que você vai evoluindo nos vários planetas, ou dentro do mesmo planeta, você pode vir melhorando o seu perispírito. E nos mundos mais adiantados, o perispírito é mais sutil, ele é mais quintessenciado, que é a expressão que a doutrina utiliza. Por quê? Porque os corpos que haverá nestas outras esferas mais evoluídas também são corpos menos sujeitos a essas vicissitudes. Ou seja, lá não tem chikungunya, não tem essas coisas. Porque estas necessidades são de agora. Em planetas mais felizes, eu não preciso passar por essas coisas. Então, meu corpo é mais evoluído, ele é mais sutil. E para corpos mais sutis, perispíritos mais adaptados. Isso significa que quando a gente desencarna, a gente deixa o que aqui na Terra? Corpo físico. O espírito continua? Ele é a sua essência. O perispírito continua com você? Sim, continua. Quando a Iraci está aqui, uma vez a Iraci estava na palestra e está falando aquela coisa dos, né? Ela diz, quem é vivo sempre aparece, quem é morto também. Vocês viram esse dia? Então, ela viu alguém entrar. O que ela está vendo? O perispírito. Porque o espírito, em essência, não tem sequer forma. Se ela está vendo e está reconhecendo quando de encarnado, é porque ele guarda no perispírito, que está com ele, jungido ao espírito, aquela forma que o identifica como tal. Isso é o perispírito. O perispírito vai evoluindo, ficando sutil, sutil, sutil. Isso é coisa longa, tá bem longa. Não é assim de uma hora para outra. E com o tempo a gente vai, de forma compatível, ganhando corpos cada vez também mais aprimorados, mais desenvolvidos e em esferas diferentes. Porque para cá, o corpo que cabe é este aqui que a gente tem. Uma dúvida aqui, rapaz. Perfeito. Qual é a pergunta? Cuidar do corpo... Desculpa. Cuidar do corpo fortalece o perispírito? Isso. Perfeitamente. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo há uma passagem bem clara que fala de cuidar do corpo e cuidar do espírito. O nosso corpo físico, nós podemos dizer que é o nosso templo. É uma oportunidade rara de ser humano, né? Podemos até dizer assim, porque é de uma inteligência, de uma construção divina espetacular. Então, nós temos a obrigação de tratar o nosso corpo físico da melhor forma possível. E isso, sim, vai nos auxiliar na nossa trajetória. Um corpo são nos permite
trabalhos edificantes, nos permite nos dedicar mais horas a um estudo de uma doutrina, a um trabalho voluntário. Então, é importante estarmos sempre saudáveis para assim sermos produtivos. Desculpa, gente. Então eu é só isso. faria uma ressalva numa palavra da sua pergunta. A gente não pode dizer que um corpo mais saudável vai tornar o perispírito melhor, porque nós recebemos um perispírito sem máculas. O que acontece é assim, a gente ganha uma certa quantidade de energia, nas próximas aulas a gente vai estar falando nisso, a gente está tentando ser bem didático, firmando esses conteúdos, porque a gente vai voltar para eles o tempo inteiro ao longo do ano. A gente recebe uma certa quantidade de energia, né, o termo depois a gente vai dizer, fluido vital, e esse fluido, pelo seu planejamento, ele dura a quantidade de tempo que a tua reencarnação precisa. A gente não pode dizer que o perispírito melhora quando eu melhoro o corpo físico ou quando eu cuido do corpo físico. A gente diz o contrário. Cuidando do corpo físico, você garante que o que está planejado vai ser executado tal como previsto. Então, você só gasta os fluidos de que você precisa. Porque quando a gente tem uma vida de desequilíbrio de qualquer natureza, estes desequilíbrios que se manifestam pelo corpo, pela alimentação, pelo consumo de drogas, pela exaustão do corpo, né, por não ter dado o descanso necessário, tudo isso gasta os fluidos de uma maneira precipitada, exagerada, que fazem com que ou a qualidade de vida ou o próprio tempo de vida venham diminuindo. Então, a gente não pode dizer que a melhoria do corpo melhora o perispírito, mas mantém íntegro o perispírito tal como ele precisa se manter para a realização das nossas tarefas. Entendeu a relação? Tem mais alguma dúvida aqui? A forma do perispírito é a mesma da última encarnação? Em regra, sim. Espíritos pouco evoluídos, como nós, como eu, digo, né, particularmente, que não se deve dar de ninguém, desencarna, a gente tem a mesma forma. Espíritos mais evoluídos podem escolher a forma pela qual se manifestam. O exemplo clássico é o próprio Emmanuel, que mantém até hoje a forma perispiritual, não da última encarnação, mas de uma encarnação mais recuada, porque para ele foi uma encarnação especial, a encarnação em que ele conheceu Jesus. Então ele guarda a forma do senador romano, não pelo cargo, mas por quanto especial foi aquela encarnação. Ele foi inclusive escravo depois, mas até hoje ele se manifestava pelo Chico, não com a forma de escravo, mas de senador, por conta da especial importância que aquela encarnação tem. Só o espírito mais evoluído consegue controlar isso. Em geral a gente não controla não, a gente vai com o perispírito que tem. Aliás, André Luiz, vira o filme, quando ele vai lá e está tratamento, como é que está ali? Não tem uma chaga, né, para quem viu o filme? Inclusive as chagas que são do corpo se manifestam no perispírito. Entendeu? É isso. Alguém tem uma dúvida lá atrás? Isso a gente pode trabalhar melhor lá no nosso puxadinho de horário, que tem uma complexidade por trás disso. Mas sim, cada um pode ver o perispírito, pode ver o espírito que se manifesta de uma forma diferente. Mas isso já tem a ver com questões mediúnicas, não é uma manifestação do perispírito. A gente discute isso melhor naquele puxadinho que a gente combinou. Tem mais uma dúvida ali. A nossa colega está perguntando sobre as doenças no perispírito, é isso? Como o cigarro, né, e outras que trazem de outras vidas. Dependendo do grau, sim, dependendo do grau do consumo do tabagismo, por exemplo, do cigarro, você é capaz até de danificar o seu perispírito, não somente o corpo físico. Você vai precisar, sim, de uma próxima encarnação em que, às vezes, a doença vai até se manifestar, uma enfisema pulmonar pode se manifestar até numa vida seguinte, posterior, em uma criança. Você fala, mas essa criança nunca fumou, porque é ali que está acontecendo o tratamento do perispírito dela. É uma doença que vai corrigir esse... Tem uma questão de causa e efeito, ela está perguntando sobre as crianças que nascem com câncer. Olha, na verdade, a lei de causa e efeito, que a gente também vai enfrentar, né, ela explica bastante coisa dessas circunstâncias. Importante é assim, o que a gente vive, a gente carrega com a gente, não é isso?
A gente carrega onde? No perispírito. Ali é o locus da memória, do registro de tudo que a gente vive. Então, aquela história de que fulano fumou a vida inteira e não teve câncer. E o Beltrano, que nunca fumou, teve câncer. É porque a gente busca sempre a relação causal na vida que a gente está vivendo, mas ela vem de fora. E não estou falando de cigarro como exemplo, porque foi a pergunta da amiga, mas tudo que se faz, a gente tem a experiência memorizada e as consequências registradas. Gente, a gente fala muito de droga, de cigarro e tal, mas vamos falar sério? Quem tem uma vida de muita irritação, há pessoas que são muito irritadas o tempo inteiro. Isso gera fluidos deletérios que afetam o seu perispírito, tanto quanto aquele que usa drogas, por exemplo. Então, todo tipo de melhora que a gente busca reverte em nosso próprio benefício. Tem que tirar um pouco disso, que a gente acha que só quem fuma, se droga e bebe é que está péssimo, eu estou ótimo. E não é assim. Toda experiência benéfica se reverte a seu favor, bem como toda experiência de dor ou de desequilíbrio fica registrado a teu desfavor. É assim que funciona, a regra é clara, já dizia Arnaldo, né? Nenhum espírito fica eternamente estagnado na mesma condição. Vamos evoluindo de um grau a outro pelo mérito das nossas conquistas. Então quer dizer que eu já fui pior do que isso? Sim. Pode ter certeza que muito mais. Certa vez, eu recebi uma senhorinha, eu fui dar uma palestra numa casa, e ela veio dizer assim, o senhor tem tempo? Eu disse, claro, pode falar. Não, eu não sei nem se eu sou digna de falar com o senhor. Eu digo, ixi, pode parar de falar bobagem. Não, é porque o senhor não conhece a minha vida, eu sou uma pessoa toda errada, não sei o quê. Entende uma coisa? Algumas pessoas, numa conduta de humildade, ou sei lá, que eu, na verdade, eu acredito que isso nem seja humildade, se julgam muito piores do que as outras, por razões que só ela conhece o que a leva para aquela condição. Isso é uma bobagem. Você olha para alguém que tem um corpo físico são e acha que aquela pessoa merece ter um corpo são, enquanto você que eventualmente tem uma doença, não é digno de ter saúde. Quando há rigor, eu repito, a vida é cíclica e nós estamos em determinadas condições. Hoje eu estou com um corpo são, não sei o que será do meu futuro. Então, não nos coloquemos na condição de pedintes do mundo espiritual como se nós fôssemos menores. Não somos. Nascemos iguais e todos somos amados por Deus da mesma maneira. E estamos vivendo experiências de dor e experiências de benefícios de saúde, porque as duas constituem aprendizado, mas tudo é cíclico. Não se coloque na condição de quem não tem mérito para isso ou para aquilo. Todos temos uma função e podemos ser úteis para a obra de Deus. Exatamente. Nós, inclusive, precisamos reconhecer e valorizar a nossa saúde também, e não apenas lembrarmos de Deus nas doenças, nas aflições e tal, mas por que não a terapia do agradecimento, da gratidão? Por que não agradecermos por estarmos aqui hoje, subirmos aquelas escadas sem nenhuma dor, sem nenhum problema, alguns sim, outros não, mas a maioria está aqui, está firme, sentado, sem precisar levantar, enfim, estamos saudáveis, estamos aqui, precisamos aproveitar esta saúde para sermos produtivos, para trabalharmos na sociedade, para sermos úteis a nós e ao todo, que todos precisam de todos. A gente percebe isso, a carência aí fora é enorme. O próprio Evangelho fala que não há aquele que seja tão miserável que não tenha nada a oferecer a alguém. Todos têm. Se não for em dinheiro, é em fluidos, se não for em fluidos, é em palavras, se não é... Todos temos sempre a oferecer alguma coisa a alguém. Minha amiga ia perguntar lá atrás. Não, a gente... Não. Ela está perguntando se a gente pode regredir. O espírito não regride. A pessoa pode terminar uma encarnação com mais débitos do que começou, mas ela não regride. São duas coisas diferentes. Vamos dizer assim. Uma pessoa quando encarna, ela tem uma história construída. E ela pode sair desta encarnação com mais débitos do que méritos. Então ela retroagiu. Não. O que ela conquistou é dela. Só que ela tem questões agora para resgatar. Isso não é retroagir. Retroagir tem a ver com as aquisições que o espírito tem. Adquiriu a coisa, ela é tua. Agora, eu posso fazer mau uso disso. Vou ter que pagar por isso. Vou ter que
cobrar da vida aquilo que não está equilibrado. Não significa que ela, né, ou você fica estagnado ou progride, do ponto de vista espiritual. Tá? Do ponto de vista... Ela poderia... É importante a gente ressaltar também o que seria regredir para você, para todos. Regredir materialmente, regredir moralmente, são questões muito complexas e diferentes. Espiritualmente falando, nós não regredimos, mas podemos vir, sim, em situações mais precárias, talvez, de saúde física, até de bens materiais, em cenários complicados, mas a sua essência espiritual é um caminhar lento, ou talvez não tão lento, dependendo da sua motivação para isso, mas é progressivo, é progressista. Deixa eu te explicar. A amiga está trazendo assim, há pessoas que vêm com uma situação material super confortável, vêm com bônus. Isso não é bônus, desculpa. Aquele que tem dinheiro, que não precisa trabalhar, isso não é bônus, amiga, isso é compromisso. Sim, não aproveitou, ela não retroagiu, ela tem um débito para resolver para adiante. A gente tem umas histórias para te contar, eu posso te contar isso melhor depois, naquele puxadinho. É porque, olha só, a gente tem que rever a nossa visão, rever a visão sobre o que é mérito, o que é débito, o que é evolução, o que é involução. Porque olha a nossa visão, em geral, sobre o que é progredir. É material. É material. A gente está falando do ponto de vista espiritual. Claro que eu posso ser riquíssimo numa vida e pobre na outra. Ih, regredi. Não, não regrediu. Está aprendendo coisa diferente. Está aprendendo coisa diferente. Vai aprender outras coisas, né? Exatamente. Amigos, erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. Todo mundo visualiza isso? Estou encarnado, vou para o plano espiritual, fico lá um tempo, volto a encarnar. Aquele período entre uma encarnação e outra, a gente vai chamar de erraticidade. Quando vocês ouvirem assim, os espíritos errantes não são os que erram, tá? Espíritos errantes, sente-se. Espíritos errantes são aqueles que estão na erraticidade, tá? Não é porque as pessoas, disseram que eu sou um espírito errante. Não, primeiro você não é errante, você está encarnado, você não é errante. Você pode ser até um espírito que erra, mas errante não é. Desencarna que você vai ser errante. Isso. Que estão naquele período entre uma encarnação entre e outra. Uma encarnação e outra. Não porque... Vou complicar sem estender. Porque há espíritos que chegam a um determinado ponto que eles não encarnam novamente. Não cabe dizer que ele está na erraticidade. Ele agora tem uma vida plenamente espiritual. A erraticidade é o período enquanto você trabalha uma encarnação para outra. Isso é importante porque às vezes, essa semana teve uma pessoa que mandou um WhatsApp perguntando, Nelson, há uma contradição entre tal ponto do Evangelho e tal ponto do Livro dos Espíritos. Aí eu fui lá ver. Não há uma contradição. É que aqui ele usa uma palavra, ali ele usa outra. Os conceitos são ligeiramente diferentes, ele está falando de coisas diferentes. Por isso a gente está sendo tão rigoroso com a questão vocabular, tá? Porque isso é sério, porque a gente acaba desacreditando a doutrina por achar que tem um erro, e não é erro, a gente é que não está apurando ali a questão, tá? E eu acho que é o último, né? Fala aí. É o último desse slide. Nossa evolução se dá de forma muito mais rápida quando encarnados do que quando estamos na erraticidade. Mas evoluímos nas duas condições. É importante nós frisarmos também que há evolução também na erraticidade. Há, sim, coisas a se trabalhar, mas aqui na Terra, que é o nosso grande desafio, porque nós aqui temos mais contato com as diferenças. Nós estamos, talvez, mais nivelados pela gravitacionalmente falando, estamos todos aqui, uns um pouco mais à frente, outros um pouquinho menos, mas vamos trabalhar já dentro da própria família em que encarnamos. De repente, encarnaremos com espíritos que não foram muitos nossos amigos nas vidas anteriores e que outros, sim, foram companheiros de longas jornadas. Então, aqui na Terra é a miscigenação, é onde nós convivemos com as perdas de entes queridos, com doenças,
com várias questões que nos testam a paciência o tempo todo. E isso faz parte da nossa evolução. A gente pode ter a consciência ligeiramente ampliada quando a gente desencarna e a gente tem ciência das coisas. Se eu olho para trás e reconheço os meus erros, aquilo que eu vou sentir de remorso ou não, né? E vou rever, ressignificar e tal, é fácil a gente reformar a nossa vida quando a gente conhece a causa das nossas dificuldades. Agora, rever a nossa conduta, mesmo sem saber o porquê que eu experimento essa realidade, isso é um aprendizado muito mais vigoroso. Então, você sabe disso, né? Você deve ter aí no seu banco de memória coisas que você viveu nesse sentido. Quando você lembra que você viveu aquela dificuldade, você se reforma, mas na primeira oportunidade você talvez volte a uma condição de desequilíbrio. É curioso também que na erraticidade nós traçamos a nossa encarnação seguinte. Provavelmente todos aqui tivemos muita alçada no que passaríamos nessa existência atual, quando estávamos lá na erraticidade. Mas, devido ao véu do esquecimento e tudo que se passa, nós ainda reclamamos das questões que nós mesmos, às vezes, nos colocamos, de propósito, sim, porque escolhemos aquela família, aquela cidade, esse contexto todo, e muitas vezes a gente fica reclamando, perdendo tempo com coisas que, devido ao véu do esquecimento, que nós simplesmente não precisávamos passar por isso. Perdemos tempo, a verdade é essa. Tem uma amiga lá querendo fazer uma pergunta, diga. Uhum. É verdade. Eu vou te responder junto com um amigo aqui, que vai fazer a pergunta dele, a gente vai fazer o pacote e vou responder as duas juntas. Pode ser? Você. Bom, estou muito feliz porque o principal motivo de eu vir aqui é saber o que aconteceu depois da morte. Uhum. Então, eu vou depois poder perguntar alguma coisa para muito chatinho. Mas eu tenho a curiosidade de saber o que, se no plano espiritual tem algum tipo de sensação, tipo vento, sei lá, música, alguma coisa assim. Mas você pode responder depois. Né? Não, a gente pode fazer junto. A amiga perguntou, disse que a sogra, né? Sua sogra? A avó? Não, assim, você falou, mas foi sua avó, não me lembro. Vó, sogra. Aí disse que a sogra dela desencarnou e que tinha uma conduta e tal, e que está reproduzindo o mesmo comportamento lá, de preguiça de estudar, não quer ir e tal. É verdade, por isso a gente disse, a gente mantém as mesmas coisas e tal. O que não quer dizer, como a gente disse antes ali, que a gente não evolua no plano espiritual, a gente evolui. Olha, havia uma pessoa, trabalhador de uma casa espírita, que tinha as suas características e todos o conhecíamos e sabíamos como ele era. Aí houve uma psicografia atribuída a ele. E aí a mulher dele, quando recebeu a psicografia, disse, mas isso aqui não é ele mesmo, não é ele. Fulano dizendo que pede perdão, ele era orgulhoso que só ele, isso aqui não é ele não, bobagem. Vamos lá. A gente leva, mas ter contato com a verdade, tanto quanto aqui ou lá, isso causa transformações. Eu vou repetir, é que as transformações ocorridas na erraticidade, elas são menos definitivas e radicais do que aquelas vivenciadas na experiência da carne. Então, a gente leva e as mesmas características são aquelas, mas a gente pode se modificar lá no plano espiritual? Pode. A gente pode progredir na erraticidade? Pode. Tão rápido quanto aqui? Menos provável, mas a gente cresce. Então, se você vir ligeiras diferenças com relação ao parente que você conhece, pode ser que ele tenha vivido essas diferenças, tá? Aí eu me pergunto, e quando a gente está lá, tem alguma sensação nesse sentido? O plano espiritual, ele é a semelhança do material. Eu vou dizer até o contrário. O plano material reproduz o mais perto possível o plano espiritual. Quando André Luiz chega ao nosso lar, que é uma das muitas colônias espirituais vinculadas à Terra, ele diz, mas gente, tem tudo, tem prédio, tem casa, tem planta, tem vento, tem água, tem transporte. Eu pensei que fosse uma coisa assim, tipo Gramadinho,
sabe, um gramado que não acabava mais, Várias nuvens, um céu. um lago, porque tem que ter lago com alguém tocando harpa, né? Então, amigo, em tese, sim, Com é certeza. uma sociedade comum. É importante a gente ir um pouquinho mais, dar um passozinho também, que é a questão vibracional, tá? Nosso lar, por exemplo, que a gente está citando aqui, atende a uma camada de espíritos que se afinizam e vibram naquela mesma faixa. A gente vai falar de vibração, talvez, mais lá na frente. Mas há também outros planos, mais sutis até do que nosso lar, que habitam ali espíritos com uma frequência ainda maior, mais elevada. E por aí vai. Existem inúmeros planos, mundos sutis, a gente pode dizer assim. Porque esses mundos, que nós dizemos como espirituais, ainda são mundos materiais, tá? Mas são de uma matéria muito mais sutil, que a gente ainda vai falar disso também. A gente não pode sair atropelando, mas guarda isso aí, mais lá na frente a gente vai falar. A natureza é muito mais aperfeiçoada no plano espiritual e tem uma interação assim fabulosa. Isso tem tudo a ver, a sua pergunta, e por isso a gente está enfrentando agora, sobre aquilo ali. Quando eu desencarno, eu vou para um lugar específico? Bom, algumas doutrinas sustentam que em desencarnando, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o purgatório, que são lugares específicos que recebem essas pessoas e você fica ali para todo ou sempre, não é? A gente sabe que a gente não fica para todo sempre em lugar nenhum. A doutrina espírita revela que você vai e vem, aprendendo, encarnando, desencarnando. E, enquanto eu estou no plano espiritual, onde é que fica o plano espiritual? Essa é uma pergunta muito recorrente. Onde é que fica? Bom, o desencarnado fica, tanto que está aqui assistindo o curso, está nos lugares, está na rua, está influenciando, está recebendo informação, está em tudo quanto é lugar. E estão também em colônias, como é o caso do nosso lar. Essas colônias têm vários lugares, elas ficam acima da Terra, elas ficam na crosta da Terra, elas ficam próximas ao planeta. Então, não existe um lugar onde os desencarnados ficam, eles estão em todos os lugares, conosco e longe de nós, em lugares específicos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A introdução, como é a introdução, ela dá uma passada por muitas coisas. Então, olha como é que a gente está hoje disciplinadinho para trabalhar as coisas que precisa. Mas daqui a pouco a gente vai ter assim, a aula de hoje falar sobre o tema, quando começarem as perguntas, um pouquinho mais para frente. E aí a gente tem assim, é tudo muito conjugadinho por temas afins. E aí a coisa, né, tem um outro ritmo, tem um outro prazer de ver. É porque a gente precisa assentar esses conteúdos todos para a gente ter um diálogo uniforme e entender direitinho, tá? Bom, vamos fechar, porque não temos mais tempo do que isso, dizendo o seguinte: a vida após a morte do corpo físico não altera sensivelmente a nossa essência. Por quê? Porque a gente leva para a erraticidade as mesmas qualidades, os mesmos efeitos. Eu acho que isso já está claro. E a gente está dizendo, os espíritos possuem graus de evolução diferentes. E há entre eles sábios, ignorantes, moralizados e depravados. Então, por exemplo, Joana de Ângeles é um espírito mais evoluído que a maioria de nós? Sim, mais evoluído que a gente, sim. Por quê? Porque ela tem uma história acumulada que lhe traz uma série de coisas que a gente ainda não tem. Ela é um espírito mais evoluído. Existem espíritos mais adiantados? Sim. Esses espíritos chegam a um ponto que eles não cabem mais na Terra, eles têm tarefas maiores do que as que a Terra precisa, e eles precisam ir para outros orbes? Sim, sim. Mas dentro da Terra há espíritos muito, né, mais adiantados que outros? Sim. Até para que ele possa trazer para os menos adiantados uma parcela de progresso. Então, estamos todos reunidos. Os espíritos mais elevados vêm encarnando nos últimos tempos? Sim. Nós temos espíritos fabulosos, do ponto de vista do adiantamento, encarnados hoje, na Terra, trazendo suas contribuições para a melhoria do planeta. Espíritos na área da educação, como é o caso do Emmanuel, que reencarnou e vai trabalhar no campo da educação. Espíritos no campo da saúde, trazendo descobertas e coisa do gênero, como é o caso de Carlos Chagas, né, que dizem que vai encarnar. Joana de Ângeles haverá de encarnar, e vários outros. Francisco de Assis também há de encarnar em breve. Mais para frente, Tiquinho, isso. Então, eles vêm trazendo
vem trazendo diversas questões que são deles, coisas acumuladas, conquistas pessoais, dividindo, compartilhando com a gente, até que a gente possa ser um mundo, não mais de provas e de expiações, mas um mundo de regeneração. De onde vem toda essa melhoria, na qual a gente precisa acreditar, todos os dias quando acorda? Do nosso trabalho de renovação e da contribuição desses irmãos mais adiantados. E não só acreditar, mas vivenciar essa regeneração. É importantíssimo que nós abracemos essa causa. Nós, sim, somos também responsáveis pela melhoria do planeta, e não ficarmos apenas com uma postura de vítima ou passiva em relação a isso. Nós acompanhamos atrocidades aí, né, nos noticiários, e tanto na política, na economia, em várias questões, mas nós temos sim a nossa parcela de contribuição e precisamos nos movimentar nessa direção. Não só esperar que os espíritos venham e salvem o mundo, como isso não Até vai porque tudo é acontecer. mérito, né? Ele não vai te ensinar nada que o mérito não lhe leve a. Se alguém faz uma importante descoberta, ele trabalhou muito para aquilo. Mas em algum momento, quando você tem mérito, os espíritos intervêm te intuindo sobre a verdade. Certo? Quantos narram que acordaram e com grandes descobertas, eu sonhei que... Não foi assim, vamos escolher aquele ali para revelar esse negócio? É fruto de mérito. Bom, para quem chegou um pouquinho depois, a gente combinou que a gente, em especial nesse começo, que tem muito conteúdo e tal, a gente vai fazer bem disciplinadinho aquilo que está previsto para o conteúdo da aula. E aí, quem tiver dúvida, então a gente vai receber você com todo carinho para responder tudo que vocês quiserem. A gente está fechando agora, vamos fazer a prece, nós vamos lá para a sala 3 aqui em cima, e aí vocês podem perguntar coisas separadas. Não constitui um outro curso, você não pode deixar o curso que você está fazendo, mas é um espaço para acolher aqueles corações ansiosos que vêm em busca de conhecimento e entendimento das coisas que lhes afligem, tá bom? Queria agradecer a vocês todos a presença, dizer que a gente está um pouquinho assim, disciplinadinho demais, mas nesta fase é importante, tá? E daqui para frente a coisa vai ficar mais leve, porque a gente vai pegar um tema para a aula inteira e tudo, aí a gente fica mais leve, a gente vai poder falar mais, tá bom? Muito bem, gente. Alguém quer fazer a prece de hoje, de encerramento? Já tem até música de prece, ó. Alguém levantou a mão? Não? Aqui. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, que está em nós, com a sua luz sem sombra. Nós agradecemos a Jesus Cristo, nossa referência, nossa inspiração, nosso modelo inalcançável. Nós agradecemos a Joana de Ângeles, que nos encaminhou até essa casa e continua nos recebendo com muito amor. Nós agradecemos aos nossos anjos da guarda, que estão sempre com a gente, nos protegendo, nos ensinando. Nós agradecemos a toda a espiritualidade amiga que esteve com a gente nessa tarde. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Bons cursos ainda, tá?